A passagem para a eternidade. O momento exato da passagem deste mundo para a eternidade. Há um assunto que, apesar de ser por medo ou incredulidade desprezado pela grande maioria da humanidade, é inevitável: a passagem desta vida para a eternidade. Até mesmo para Enoque e Elias, que são os únicos personagens bíblicos que ainda não experimentaram essa passagem, acredito que eles figurarão como as duas testemunhas de Deus, relatadas no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 e 8, que serão mortas. Passar para a eternidade não significa ter vivido experiência espiritual, mesmo de forma extraordinária, como a que o apóstolo Paulo teve, a de ter sido levado ao terceiro céu, ao paraíso, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Na verdade, a passagem para a eternidade é o desligamento soltura da alma e do espírito, deste corpo mortal e pecaminoso que conhecemos. O próprio Senhor Jesus Cristo experimentou tanto a morte quanto a ressurreição físicas, em carne e ossos. Morte significa separação. A morte é o momento da separação da alma e do espírito deste corpo que conhecemos, e a consequente passagem imediata da alma e do espírito para a eternidade. O ser humano é dotado desde a sua concepção no ventre materno de carne, corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, lemos o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo não sabia, nem nós sabemos, o dia que o Senhor Jesus Cristo iria voltar, alertou os crentes em Tessalônica que permanecessem com o espírito, a alma e o corpo irrepreensíveis, a fim de que o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens do céu, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, fosse prazeroso, ou seja, prazeroso, e não vergonhoso. No momento da passagem para a eternidade com a morte, a alma e o espírito seguem direto para o céu ou para o inferno de fogo eterno. E o corpo fica como que dormindo no túmulo, aguardando a ressurreição que se dará até para os que forem cremados. Leia Daniel capítulo 12, versículo 2 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Pois nada é impossível a Deus, inclusive restituir a carne em matéria e reajuntá-la à alma e ao espírito. Só que para os perdidos restará o mesmo corpo antigo, e para o salvo um corpo transformado em corpo incorruptível, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 58. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vemos que logo após a morte segue-se o juízo. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, vemos que logo após a morte, na história do rico e Lázaro, o rico foi direto para o inferno e Lázaro direto para o paraíso. Em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, vemos que Estevão foi assassinado apedrejado e logo após a morte foi recebido no céu. Em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43, vemos que o malfeitor que morreu em uma cruz ao lado do Senhor Jesus e arrependeu-se e converteu-se antes de morrer, foi direto para o paraíso. Em Atos capítulo 20, versículo 10, vemos que Paulo diz que quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, vemos que as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus não ficaram nos túmulos, mas estão diante do altar de Deus no céu. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 11 a 17, vemos que os que forem mortos na grande tribulação, por causa do Senhor Jesus, não ficarão dormindo no túmulo, mas estarão diante do trono de Deus, etc, etc, etc. Seria desnecessário explicar sobre os espíritos que aparecem a diversas pessoas, até porque os relatos bíblicos só demonstram que essa doutrina é falha e impossível de acontecer. Alguns utilizam João capítulo 3 de forma isolada, fora do contexto, para indicar que existe reencarnação. Lendo o capítulo 3 de João por completo, vemos que o Senhor Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Então Nicodemos pergunta como um velho como ele, Claro que ele era velho, pode entrar no ventre da própria mãe e nascer outra vez. Então ele estava perguntando sobre como entrar
um homem velho como ele entrar velho no ventre da mãe? O Senhor Jesus responde que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Com isto, o Senhor Jesus afirma que todo homem deve nascer em seu espírito, no Espírito Santo e não na carne. Não é de agora que demônios, anjos caídos com Satanás, se transfiguram como se fossem pessoas que morreram e aparecem a diversas outras pessoas. Deus sempre condenou a consulta a esses demônios transfigurados em pessoas que já morreram e não têm mais contato algum com esta terra. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, você vai ler sobre isto. Especificamente os versículos 11 e 12 dizem o seguinte: nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. O Senhor Jesus Cristo sempre foi Deus, o Filho, desde a eternidade passada, junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isto, sempre anteviu todas as coisas, até mesmo as eternas. No Monte das Oliveiras, antes de morrer na cruz, pôde até sentir as dores que sofreria na cruz por causa dos pecados de cada um de nós. Ele poderia ter evitado sentir dores, pois ele mesmo curava doenças, dores, cegueiras de nascença e até ressuscitava mortos, mas não usou seu poder divino e fez questão de sentir as nossas dores no nosso lugar. Sentiu as dores do sofrimento e da condenação que seriam nossas no nosso lugar por causa dos nossos dos erros, a fim de pagar com seu sangue todos os nossos pecados. Em Lucas 22, 39 a 44 e 1 João capítulo 1, versículo 7, você vai ler a respeito disso. Perceba que ele não reclamou a passagem da alma e do espírito humanos deste mundo para a eternidade, até porque ele já veio da eternidade passada. Ele sentiu agonia pelas dores que sofreria no corpo humano. Jesus é Deus, o Filho, que tomou a natureza humana, sem pecado algum, não deixando de ser o que sempre foi e sempre será, Deus, o Filho. Já os seres humanos normalmente nunca gostariam de sentir dores ou falta de ar, e a grande maioria verdadeiramente sente pavor de como será a passagem desta vida para a eternidade, com a morte. Apesar de muitos, por orgulho, defesa de crenças religiosas ou ateísticas, ou até ainda querendo demonstrar aos outros coragem inexistente, falam do assunto com desprezo ou evitam. Dentro de si, porém, no apagar das luzes noturnas, lutam contra um sentimento profundamente contrário às suas palavras. E no momento da morte é nítido a grande surpresa do inevitável. Não há outra alternativa para alguém enfrentar o momento único da passagem da alma do espírito e do espírito para a eternidade, sem surpresas ou com tristeza, a não ser atendendo às orientações do Criador de todas as coisas, Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que afirmou. João capítulo 11, versículos 25 e 26, ele disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Em João capítulo 5, versículo 24, ele disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 3, versículo 18, o apóstolo João escreve o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O crer, ordenado pelo Senhor Jesus e descrito pelo apóstolo João, não é apenas conhecer e acreditar, mas receber. Em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Portanto, arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, e você estará completamente preparado, não apenas para enfrentar a morte, mas para passar deste mundo temporal para a eternidade, salvo e livre da condenação eterna ao fogo do inferno.